Nunca imaginei que o último vinil da loja mudaria minha vida para sempre. E quase destruiria meu coração. Se você está ouvindo isso, já sabe que minha história não é como as outras. Antes de continuar, queria pedir sua ajuda para o canal continuar trazendo esses relatos que muita gente se identifica. O link do Pix está na descrição. Qualquer valor já ajuda muito, de verdade. Me chamo Tadeu, tenho 32 anos e trabalho numa loja de discos antigos no centro de São Paulo. Não é um lugar famoso, mas tem seu charme. Uma portinha estreita entre uma padaria e uma loja de roupas usadas. Quem passa na rua nem percebe que estamos aqui. E talvez seja isso que eu mais goste. O cheiro de poeira e papelão velho, as capas desbotadas e as histórias que cada vinil carrega. Sempre fui o cara quieto, sabe? Daqueles que prefere ficar no canto observando as pessoas. Meu patrão, o seu Antônio, já tem 70 e poucos anos e mal aparece na loja. Então sou eu que cuido de tudo. Limpo, organizo, atendo os clientes e nas horas vagas fico sonhando com as histórias que cada capa de disco conta. Aquela terça-feira começou igual a todas as outras. Cheguei cedo, abri as janelas para o sol entrar, liguei o ventilador velho que faz mais barulho que vento e coloquei um vinil do Tim Maia para tocar. Era uma manhã tranquila, com poucos clientes, até que a porta da loja se abriu, fazendo o sininho tocar. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Um cara mais ou menos da minha idade, cabelo escuro, meio bagunçado, usando uma camiseta de banda, calça jeans e um sorriso que parecia iluminar o lugar. Ele carregava uma mochila surrada nas costas e uma energia diferente, daquelas que você sente de longe. Oi, bom dia. Vocês têm o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais? Perguntou ele, se aproximando do balcão. Bom dia. Esse aí é difícil de achar no vinil original, respondi, tentando não encarar muito. Mas posso dar uma olhada no estoque dos fundos. Seria incrível, ele sorriu de novo. Meu nome é Diego. Tadeu, respondi, apontando para o crachá no meu peito. Vou lá ver se encontro. Fui para o depósito, mas já sabia que aquele disco não estava lá. Era um item raro que mal chegava às nossas prateleiras. Mesmo assim, fiquei alguns minutos fingindo procurar, só para organizar meus pensamentos. Tinha algo nele, uma energia diferente, que me deixou nervoso de um jeito que eu não sentia faz tempo. Quando voltei, Diego estava folheando alguns discos da prateleira de MPB, todo concentrado. Desculpa, mas não temos esse disco, falei, me aproximando. É bem difícil de encontrar em vinil original. Só tenho visto réplicas por aí. Ele fez uma cara de desapontamento, mas logo sorriu de novo. Tudo bem? Na verdade, estou procurando faz tempo. É uma busca meio pessoal, sabe? Como assim? Perguntei curioso. Diego passou a mão pelo cabelo, pensando no que ia dizer. É que esse disco marcou uma fase importante da minha vida. Eu tocava essas músicas na rua, sabe? Sou músico. Músico de rua? Que legal! Pois é, ele continuou pegando outro disco para olhar. Toco violão e canto, nada muito elaborado, mas dá para pagar as contas. Ficamos conversando ali por quase uma hora. Descobri que Diego era de Minas Gerais. Veio para São Paulo para tentar viver de música. E agora se virava como podia. Tinha um jeito fácil de falar, de rir, e cada história que contava parecia me puxar mais para perto dele. E você? Sempre trabalhou com discos? Ele perguntou depois de contar sobre um show desastroso que fez na semana anterior. Praticamente. Comecei ajudando meu tio numa feira de antiguidades. Aí peguei gosto por coisas antigas, principalmente música. Acabei parando aqui faz 6 anos. Legal ter um trabalho que combina com você? Ele comentou, olhando ao redor da loja. Dá pra sentir que você gosta de estar aqui. Ele não sabia, mas aquele comentário simples me pegou de um jeito diferente. Ninguém nunca tinha percebido isso em mim. Quando o relógio marcou 12:00, Diego olhou para o celular e disse que precisava ir. Mas antes de sair, ele me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de vida e perguntou: Posso voltar outro dia? Quem sabe você encontra o disco que eu estou procurando? Claro, respondi, tentando não parecer muito animado. A loja está sempre aberta. Ou a gente podia tomar um café qualquer dia desses. Você deve conhecer lugares legais por aqui. Fiquei sem reação por alguns segundos. Meu coração bateu mais forte e só consegui fazer que sim com a cabeça. Beleza, então. Te vejo em breve, Tadeu, ele disse, indo em direção à porta. Depois que ele saiu, fiquei parado olhando para a rua, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Fazia tempo que não sentia aquele frio na barriga, aquela animação misturada com medo. E o mais estranho era pensar que um cara como ele tinha interesse em conversar comigo. O que eu não sabia é que aquele encontro casual mudaria tudo. E que por trás daquele sorriso fácil e daquele papo bom, Diego escondia um segredo que poderia destruir qualquer chance que tivéssemos. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nele. Até comecei a procurar seriamente o tal disco dos Racionais, ligando para fornecedores e amigos que também colecionavam vinis. Só para ter uma desculpa quando ele voltasse. E ele voltou. Na sexta-feira, pouco antes do horário de fechar, o sininho da porta tocou de novo. E lá estava Diego, com o mesmo sorriso,
mas agora carregando um violão nas costas. O que eu não imaginava é que aquela visita seria só o começo de uma história que misturaria música, paixão e um passado sombrio que ele lutava para esconder. Quando Diego entrou pela porta da loja naquela sexta-feira com o violão nas costas, algo me dizia que aquele dia seria diferente. Já era quase hora de fechar, o céu lá fora começava a escurecer e a chuva fina batia no vidro da vitrine. Pensei que você não vinha mais, falei, tentando disfarçar como fiquei feliz em vê-lo. Desculpa a demora, ele respondeu, passando a mão no cabelo molhado da chuva. Tive uns problemas para resolver, mas trouxe uma surpresa. Diego tirou o violão das costas e sentou num banquinho perto do balcão. Sem pedir permissão, começou a tocar. Os dedos dele deslizavam pelas cordas com tanta naturalidade que parecia que o violão era parte do corpo dele. Reconheci na hora a música. Pais e Filhos, da Legião Urbana. Fiquei ali parado, esquecendo completamente que precisava fechar a loja. Era como se o tempo tivesse parado enquanto ele cantava. Sua voz tinha algo que me tocava fundo, uma mistura de força e tristeza que combinava perfeitamente com a música. Quando terminou, ele sorriu meio sem graça. É uma das minhas favoritas. Você canta muito bem, falei, ainda impressionado. Não entendo como ainda toca na rua. Devia estar em lugares maiores. Diego deu de ombros. A vida nem sempre é justa com todo mundo. Mas não vim aqui para falar dos meus problemas. Vim te convidar para sair. Senti meu rosto esquentar na hora. Sair tipo... um encontro? Chama do jeito que quiser, ele riu. Conheço um barzinho aqui perto que toca uma música boa. A não ser que você já tenha compromisso? Não tenho. Respondi rápido demais. Só preciso fechar a loja. 20 minutos depois, estávamos sentados numa mesa pequena num bar apertado, mas que tinha um clima gostoso, luzes amareladas, música ambiente e um cheiro bom de comida. Pedimos 2 cervejas e começamos a conversar como se nos conhecêssemos há anos. Diego me contou que saiu de casa aos 18 anos, depois de brigar com o pai que não aceitava que ele fosse gay. Veio para São Paulo com o sonho de viver de música, mas a realidade foi mais dura do que imaginava. Já passei por cada perrengue que você nem imagina, ele disse depois do segundo copo. Já dormi na rua, já passei fome, já me meti em cada furada. Que tipo de furada? Perguntei, percebendo que ele ficou tenso de repente. Ah, você sabe. Amizades erradas, decisões ruins. Ele desviou o olhar. Mas e você? Sempre morou em São Paulo? Percebi que ele não queria falar sobre isso, então respeitei. Contei sobre minha vida, que sempre morei na mesma cidade, que perdi meus pais cedo e fui criado pela minha tia. Falei da minha paixão por música e como acabei trabalhando com discos antigos. A noite passou voando. Quando percebemos, o bar já estava fechando. Diego insistiu em pagar a conta e me acompanhar até o ponto de ônibus. No caminho, ele segurou minha mão. Foi um gesto simples, mas que fez meu coração disparar. Posso te ver amanhã de novo? Ele perguntou quando chegamos ao ponto. Claro, respondi, sorrindo feito bobo. Ele se aproximou devagar e me deu um beijo. Foi rápido, mas suficiente para me deixar sem ar. Quando esse ônibus chegou, entrei meio zonzo, acenando para ele, que ficou parado me olhando partir. Nos dias seguintes, Diego aparecia sempre na loja perto do horário de fechar. Às vezes trazia o violão e tocava só para mim, outras vezes a gente saía para comer algo ou simplesmente caminhava pelas ruas do centro. Em menos de 2 semanas, parecia que a gente se conhecia há anos. Foi numa dessas tardes que as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos na loja, eu organizando alguns discos novos que tinham chegado e Diego fuçando nas prateleiras quando a porta se abriu. Um cara alto, forte, de barba por fazer, entrou. Ele olhou ao redor até que seus olhos pararam em Diego. Finalmente te achei, seu filho da puta. O homem falou alto, andando em nossa direção. Diego ficou pálido. Nunca tinha visto alguém mudar de expressão tão rápido. Era como se todo o sangue tivesse sumido do rosto dele. Rodrigo, não é o que você está pensando. Diego falou, dando um passo para trás. Não? Então me explica o que é. Você some do nada, leva metade do dinheiro da banda e acha que vai ficar por isso mesmo? Fiquei parado, sem entender o que estava acontecendo. Diego, sempre tão confiante e sorridente, parecia outra pessoa agora. Pequeno, assustado. A gente pode conversar lá fora? Diego pediu, olhando rápido para mim, claramente envergonhado. Os dois saíram e ficaram discutindo na calçada por quase meia hora. Da vitrine, eu via os gestos bravos do tal Rodrigo e Diego tentando se explicar. Quando ele voltou para a loja, estava com o rosto vermelho e os olhos marejados. Me desculpa por isso. Ele falou baixinho. É uma história complicada. Quem era aquele cara? O que ele quis dizer sobre dinheiro da banda? Diego respirou fundo. É meu ex. A gente tinha uma banda juntos, mas as coisas deram errado. Eu precisava sair daquela situação, então fiz algumas escolhas que não me orgulho. Algo no jeito dele falar me deixou inquieto. Era como se estivesse contando só metade da história. Que tipo de escolhas? Insisti. Olha, eu preciso ir agora. Te explico tudo depois, prometo.
ele disse pegando a mochila. A gente se vê amanhã? Disse que sim com a cabeça, mas fiquei com um peso no peito. Alguma coisa não estava certa. Naquela noite, não consegui dormir direito. As palavras do tal Rodrigo ficaram martelando na minha cabeça. E se Diego não fosse quem eu pensava? No dia seguinte, decidi fazer uma busca sobre ele na internet. Digitei o nome completo que ele tinha me dado. Diego Mendes Almeida. Não encontrei muito, apenas um perfil antigo em rede social que não era atualizado há anos. Foi quando lembrei que ele tinha mencionado a banda. Procurei por Diego Mendes Banda São Paulo e encontrei algumas fotos de uma banda chamada Rota de Fuga. Lá estava Diego, mais jovem, cabelo mais comprido, ao lado de 4 caras, incluindo o tal Rodrigo. Continuei fuçando até encontrar uma notícia de 3 anos atrás em um jornal local. Músico acusa colega de banda de furto e agressão. Na pequena nota, dizia que Rodrigo Campos havia registrado um boletim de ocorrência contra Diego Mendes por supostamente ter roubado equipamentos da banda e dinheiro de shows. Meu coração gelou. Naquela noite, quando vi o nome dele naquele jornal antigo, percebi que nada era o que parecia. Passei a noite toda acordado, olhando para o teto do meu quarto e pensando no que tinha descoberto. A notícia do jornal ficava passando na minha cabeça como um filme repetido. Diego, o cara que me fez sentir coisas que eu nem lembrava mais que existiam, tinha um passado complicado. Será que ele era mesmo um ladrão? Será que tinha machucado alguém? E por que escondeu isso de mim? No dia seguinte, cheguei na loja mais cedo que o normal. Não tinha dormido quase nada, mas precisava ocupar minha cabeça. Comecei a organizar os discos que chegaram no dia anterior, separando por estilo musical, mas meus pensamentos estavam longe dali. Por volta das 3 da tarde, o sininho da porta tocou. Era Diego, com aquele sorriso que já tinha se tornado familiar para mim. Mas agora, eu olhava para ele de um jeito diferente. Com desconfiança, com medo. Oi, ele disse, se aproximando para me dar um beijo. Virei o rosto sem pensar, e ele percebeu na hora que algo estava errado. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Você disse que ia me explicar sobre ontem, sobre o Rodrigo, falei, tentando manter a voz firme. Diego jogou a cabeça para trás e passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu já tinha percebido que ele fazia quando estava nervoso. É complicado, Tadeu. Não é o tipo de história que eu gosto de contar. Achei uma notícia sobre você, falei de uma vez, sobre você ter roubado equipamentos e dinheiro da banda. É verdade? Os olhos dele se arregalaram, e por um segundo parecia que ele ia negar ou sair correndo. Mas então seus ombros caíram, como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre eles. Não foi bem assim, ele murmurou, olhando para o chão. Posso pelo menos te contar minha versão? Apontei para as cadeiras no fundo da loja, onde a gente costumava sentar depois do expediente para ouvir discos juntos. Diego se sentou e respirou fundo antes de começar a falar. A banda era a minha vida. Eu, Rodrigo e os outros caras começamos do zero, tocando em barzinhos, festas de faculdade, qualquer lugar que pagasse alguma coisa. No começo, era só por diversão, mas a gente começou a fazer sucesso no circuito underground, sabe? Conseguimos lançar um EP, fizemos alguns shows maiores. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Rodrigo e eu, a gente não era só parceiros de banda, a gente namorava. Ficamos juntos por quase 3 anos. Aquilo me pegou de surpresa. Ele nunca tinha mencionado esse relacionamento antes. As coisas estavam indo bem, até que comecei a notar coisas estranhas. Dinheiro que sumia do caixa da banda, shows que eram marcados, mas o pagamento nunca chegava para todos. No começo achei que era só desorganização, mas um dia peguei Rodrigo fazendo transferências da conta da banda para a conta pessoal dele. E o que você fez? Perguntei, começando a entender onde a história ia chegar. Confrontei ele, claro, foi uma briga feia. Ele negou tudo, disse que eu estava louco, que estava vendo coisas, mas eu tinha provas. Print de transferências, conversas com produtores, confirmando valores diferentes dos que chegavam pra gente. Era óbvio que ele estava desviando dinheiro há meses. Diego respirou fundo antes de continuar. Tentei falar com os outros caras da banda, mas ninguém acreditou em mim. Rodrigo tinha um jeito de convencer as pessoas, sabe? E ele espalhou para todo mundo que eu estava inventando aquilo porque queria terminar o relacionamento. Foi quando percebi que não tinha mais jeito. E aí você pegou o dinheiro e fugiu? Perguntei, direto. Não exatamente. Ele respondeu me olhando nos olhos pela primeira vez, desde que começou a história. Eu peguei o que era meu por direito. Calculei tudo o que tínhamos recebido nos últimos 6 meses, dividi por 5, que era o número de integrantes, e peguei só minha parte. Não roubei nada de ninguém. E os equipamentos? O violão e o amplificador eram meus, comprei com meu dinheiro antes mesmo da banda existir. Mas Rodrigo registrou queixa dizendo que eu tinha levado coisas que eram da banda. Era mentira, mas quem ia acreditar na minha palavra contra a dele? A história fazia sentido, mas ainda tinha algo que não encaixava. Por que você não se defendeu? Por que não procurou a polícia também? Diego deu uma risada amarga. Tadeu,
Mas você acha mesmo que a polícia ia se importar com uma briga de banda? E além disso, eu não tinha como provar que o dinheiro que levei era só a minha parte. Na prática, eu realmente peguei dinheiro da conta da banda sem autorização dos outros. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo aqueles momentos. Depois disso, mudei de celular, me afastei de todo mundo que conhecia, comecei uma vida nova. Estava indo bem até ontem quando o Rodrigo me achou. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu tentava processar tudo o que tinha ouvido. Parte de mim queria acreditar nele, queria pensar que ele estava dizendo a verdade. Mas outra parte lembrava que essa era apenas a versão dele da história. Por que você não me contou isso antes? Perguntei finalmente. Você teria me dado uma chance se eu tivesse chegado e dito: Oi, sou Diego, tenho um boletim de ocorrência nas costas por roubo? Ele tinha razão. Provavelmente não. Olha, ele continuou, eu entendo se você não quiser mais me ver. Sei que escondi coisas importantes, que devia ter sido honesto desde o começo. Mas eu estava com medo de te perder. Essas últimas semanas com você foram as melhores que tive em muito tempo. A voz dele falhou na última frase, e eu vi seus olhos ficarem marejados. Era a primeira vez que o via assim, tão vulnerável. Não sabia o que dizer. Meu coração estava dividido. Tinha me apaixonado por Diego, não podia negar isso. Mas agora havia essa sombra, essa dúvida. E se ele estivesse mentindo de novo? E se houvesse mais coisas que ele não estava me contando? Preciso de um tempo para pensar, falei finalmente. Isso é muita coisa para processar de uma vez. Diego fez que sim com a cabeça, visivelmente triste, mas parecendo entender. Tudo bem, vou te dar o espaço que você precisa. Ele se levantou, pegou a mochila e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para mim uma última vez. Eu realmente gosto de você, Tadeu. Mais do que já gostei de alguém em muito tempo. Espero que você possa acreditar nisso, pelo menos. Quando a porta fechou atrás dele, senti um vazio no peito. Com o coração disparado, percebi que tinha duas opções: fugir ou encarar a verdade completa sobre o homem que estava mudando minha vida. Nos 3 dias seguintes, não tive notícias de Diego. Ele manteve a promessa de me dar espaço, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Cada vez que o sininho da porta tocava, meu coração dava um pulo achando que era ele. Cada vez que não era, sentia uma mistura estranha de alívio e decepção. Minha cabeça estava uma bagunça. A história que Diego me contou fazia sentido, mas como ter certeza que era verdade? Como saber se não estava sendo enganado? Já tinha me machucado antes, num relacionamento que começou lindo e terminou em lágrimas. Será que estava caindo na mesma armadilha de novo? Foi na sexta-feira que tomei uma decisão. Se queria respostas de verdade, teria que ir atrás delas. Pedi para um amigo cobrir meu turno na loja e fui procurar o bar, onde a antiga banda de Diego costumava tocar. Não foi difícil achar. O lugar ainda existia e mantinha as mesmas noites de rock alternativo de anos atrás. Cheguei cedo, quando o bar ainda estava quase vazio. O barman era um cara de uns 40 anos, careca, com tatuagens nos braços. Mostrei a foto da banda que tinha encontrado na internet. Conhece esses caras? Banda chamada Rota de Fuga. O barman olhou a foto por alguns segundos. Claro que conheço. Tocavam aqui direto há uns anos. Por quê? Estou procurando informações sobre um deles. Apontei para Diego na foto. Conhece a história dele? O barman deu uma risada curta. O Diego? Aquele ali era o cara mais talentoso da banda, na moral. Compositor sensacional. Pena que deu tudo errado. Como assim? O que aconteceu? Ele se apoiou no balcão como quem se prepara para contar uma história longa. Olha, eu vi tudo de camarote. O Diego e o Rodrigo eram o casal queridinho da cena underground. Faziam músicas juntos, viviam grudados, mas o Rodrigo sempre foi controlador, sabe? Queria mandar em tudo, decidir tudo. E quando a banda começou a fazer sucesso, a coisa piorou. Como assim? Perguntei interessado. O Rodrigo começou a agir como empresário, produtor, tudo. Negociava os shows, cuidava do dinheiro. Ninguém questionava, porque a banda estava crescendo, entende? Mas aí o Diego começou a desconfiar de algumas coisas. Que tipo de coisas? Valores de show que não batiam. Equipamentos que sumiam. No começo era pouco, mas foi aumentando. Um dia o Diego veio falar comigo, perguntar quanto a gente tinha acertado pelo show daquela noite. Quando falei o valor, ele ficou branco. Era o dobro do que o Rodrigo tinha passado para a banda. Senti meu coração acelerar. A história coincidia com o que Diego tinha me contado. E aí? Aí deu o que tinha que dar, né? Briga feia. O Diego juntou provas contra o Rodrigo, mas ninguém quis acreditar nele. O Rodrigo era muito carismático, convencia qualquer um. No fim, o Diego pegou o que era dele e sumiu. O Rodrigo registrou queixa, disse que tinha sido roubado, mas todo mundo que conhecia os dois de verdade sabia que não era bem assim. Então você acha que o Diego estava certo? O barman deu de ombros. Não estou dizendo que o jeito que ele resolveu foi o certo. Sair sem se explicar direito, sumir, mas entendo por que ele fez isso.
Quando a pessoa que você mais confia te trai desse jeito, quebra algo dentro de você. Saí do bar, sentindo como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Tinha ouvido de uma fonte independente uma versão que batia com a história de Diego. Talvez ele estivesse realmente dizendo a verdade, mas ainda tinha uma dúvida me incomodando. Se o problema tinha sido com o ex-namorado, por que Diego vivia se escondendo como se fugisse de algo maior? Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele. Posso passar na loja hoje? Precisamos conversar. Respondi que sim. Algumas horas depois, lá estava ele, parecendo cansado, com olheiras fundas, como se também não tivesse dormido direito naqueles dias. Achei que você não ia mais querer me ver, ele disse, assim que entrou. Fui atrás de respostas. Falei direto. Conversei com o barman do Caverna. Ele me contou uma história parecida com a sua. Diego pareceu surpreso, depois aliviado. O Marcão sempre soube de tudo. Foi um dos poucos que acreditou em mim na época. Mas tem uma coisa que ainda não entendi. Se o problema foi só com o Rodrigo, por que você age como se estivesse fugindo de algo maior? Por que tanto segredo? Diego respirou fundo antes de responder. Porque não foi só o dinheiro da banda, Tadeu. Depois que descobri o que Rodrigo estava fazendo, percebi que não era a primeira vez. Ele já tinha feito isso antes com outras bandas, outros músicos. O esquema dele era sempre o mesmo. Se aproximava de bandas com potencial, assumia o controle financeiro e desviava dinheiro aos poucos. E o que tem isso? Eu juntei todas as provas que encontrei. Não só da nossa banda, mas das outras também. Ameacei expor tudo, denunciar ele para todo mundo no meio musical. Foi quando as coisas ficaram realmente feias. Diego levantou a camisa e mostrou uma cicatriz grande na lateral do abdômen. Rodrigo não é o tipo de cara que aceita perder. Ele e uns amigos me pegaram numa noite, depois de um show. Me deram uma surra e me deixaram com isso aqui de lembrança. Disseram que se eu abrisse a boca, da próxima vez não teria tanta sorte. Fiquei em choque olhando para aquela marca. Agora tudo fazia sentido. Diego não estava apenas fugindo de uma acusação de roubo. Estava fugindo para proteger a própria vida. Por que você não me contou isso desde o início? Perguntei, ainda processando o que tinha acabado de descobrir. Porque tenho vergonha, Tadeu. Vergonha de ter caído na lábia de alguém assim, de ter sido tão cego por tanto tempo. E porque não queria te envolver nisso. Essa história não é sua luta. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Eu tentava organizar meus pensamentos. Tentava decidir o que fazer com todas essas informações. E agora? O que você vai fazer? Ele te achou? Vou embora, Diego disse com a voz baixa. Não posso ficar na mesma cidade que ele. Não é seguro. Senti meu coração apertar. A ideia de Diego indo embora, saindo da minha vida quando eu estava finalmente começando a entender quem ele era de verdade, doía mais do que eu esperava. Você não precisa fugir para sempre, falei, me aproximando dele. Existem outras soluções. Quais? Você ainda tem as provas contra ele? Os documentos, as mensagens? Diego confirmou com a cabeça. Tenho tudo guardado num drive online. Nunca me desfiz de nada, por segurança. Então use isso. Faça a denúncia formal. Busque seus direitos. Ele me olhou como se eu estivesse falando uma loucura. Você não entendeu? Ele é perigoso? Entendi sim. E entendo que você está cansado de fugir. Vi nos seus olhos quando você tocou aquele violão para mim na primeira vez. Você merece viver sua vida, Diego. Merece fazer sua música sem medo. Naquela tarde, tomamos uma decisão juntos. Diego não fugiria mais. Com meu apoio, ele procurou um advogado e registrou uma denúncia formal contra Rodrigo, usando todas as provas que tinha guardado. Não foi um processo fácil ou rápido, mas finalmente ele estava enfrentando seus medos em vez de correr deles. E quanto a nós dois? Bom, decidimos dar uma chance real para o que estava nascendo. Sem segredos, sem mentiras, apenas duas pessoas tentando construir algo sincero em meio a tanta confusão. Ah, e aquele vinil raro dos Racionais que Diego procurava? Encontrei, depois de muita busca. Era o presente perfeito para celebrar nosso recomeço e o fim de uma era de fugas e medos. Aprendi que todos temos capítulos obscuros em nossas histórias. O importante não é o que já fizemos ou o que aconteceu conosco, mas as escolhas que fazemos a partir de agora. E eu escolhi acreditar que, mesmo com cicatrizes, merecemos uma segunda chance. E aí, pessoal, essa foi minha história. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos como esse. Lembrem que todos nós temos histórias difíceis, momentos em que precisamos decidir entre continuar fugindo ou enfrentar os nossos medos. Seja qual for sua situação, saiba que você não está sozinho. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, considere fazer uma contribuição pelo Live Pix do canal. O link está na descrição. Qualquer valor já ajuda muito a manter essas histórias vivas e chegando até vocês. Sua ajuda é o que permite que mais pessoas possam se identificar e talvez encontrar coragem nas histórias que compartilhamos aqui. Até o próximo relato.